Você sabia que a maioria das impressoras 3D não imprime 3D? Isso mesmo, elas apenas atuam em dois eixos ao mesmo tempo. E eu vou te mostrar como fiz o algoritmo para que você possa fazer impressão 3D não planar, ou seja, a verdadeira impressão 3D. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Bastos, sou designer de produto e hoje eu vou te mostrar o algoritmo que eu desenvolvi para fazer impressão 3D não planar. Ou seja, você vai conseguir trabalhar em três eixos ao mesmo tempo. E isso vai te dar uma liberdade muito maior para você conseguir imprimir diversas geometrias mais complexas e ter uma qualidade superficial. Acabar com aquela escadinha. É claro que isso é uma coisa bem complexa e não necessariamente vai dar certo para todo tipo de geometria. Mas é uma iniciativa que eu estou tendo aqui no Brasil para trazer essa nova forma de impressão 3D pra gente. Então, antes da gente continuar esse vídeo, eu vou pedir que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses conteúdos que dão muito trabalho, mas muito mesmo. Você não tem noção. Isso aqui foram mais de 300 horas aprendendo Grasshopper, desenvolvendo, testando, fazendo impressão, enfim. Bom, antes da gente partir para a impressão 3D não planar, a gente precisa fazer algumas modificações na nossa impressora. E a impressora que eu vou utilizar aqui é uma Longer LK4. Por que eu estou utilizando ela? Primeiro porque ela não tem BL Touch, tá? Então ela não tem o sensor de nivelamento automático, que vai acabar atrapalhando um pouco a gente, porque quando a gente vai trabalhar em 3 dimensões, o nivelamento automático às vezes pode bater na impressão que você está fazendo. Então o que eu fiz? Eu utilizei uma impressora sem nivelamento automático e botei nessa impressora que tem um bloco normal, tem uma hot end normal, eu botei um bico Vulcano com 2 porquinhas. Isso aumenta a altura ali do bico. Então vai dar pra gente um pouquinho mais de ângulo para fazer essas impressões. E a porquinha serve para poder segurar a temperatura do bico, não deixar ele trocar tanto com o ambiente. É claro que se você fizer isso, você vai precisar descer o seu end stop para que ela não tente entrar na mesa, tá? Então configura certinho para que você não tenha problema na hora de fazer a sua impressão. Além disso, a gente vai precisar também ter uma ventoinha virada para ali. A Longer tem uma facilidade, porque eu só empurrei um pouquinho o shroudzinho dela ali e eu consegui direcionar a ventoinha ali para baixo sem problema. Mas se você não tiver, você vai precisar fazer alguma adaptação para conseguir fazer isso. Então, depois de eu preparar minha impressora, eu comecei a fazer uns testes, testar alguns algoritmos. Eu conheci então um algoritmo chamado Silkworm, tá? É um algoritmo para Grasshopper, que é um programa dentro do Rhinoceros 3D. Esse programa, ele é um programa de modelagem computacional. Não é uma coisa simples, a gente já trouxe esse assunto aqui no nosso canal algumas vezes, mas eu aconselho, se você tá caindo de paraquedas, não sabe o que é Grasshopper, não sabe o que é modelagem computacional, assista essa live aqui que eu vou deixar na descrição, que eu fiz com o Léo do canal Parametrizado, que ele ensina, inclusive eu fiz o curso dele, aconselho demais, é muito bom, e eu só consegui fazer isso com muita ajuda dele e todo o conhecimento que ele traz pra gente nesse curso. Vale muito a pena para quem quer trabalhar com isso, tá bom? Então, ambos estão aqui embaixo. Confere o trabalho dele, que vale muito a pena, e confere também a live para você tirar as suas dúvidas. Esse algoritmo eu fiz vários testes, várias iterações, tá? E eu cheguei nesse resultado final que eu vou mostrar para vocês. Lembrando, eu não sou programador, tá? Tenho um pouco conhecimento nessa área, eu fiz isso aqui de orelhada, pesquisando, batendo muita cabeça. Então, também convido a você a participar do grupo que a gente fez sobre impressão 3D não planar. O link está aqui do Telegram para você entrar lá e a gente discutir e tentar aprimorar isso, que é open source. É gratuito e eu quero que vocês mexam, que vocês melhorem e me ajudem nessa empreitada também. Então vamos lá dar uma olhada no que é isso que a gente fez. Então vamos lá, pessoal. Para poder utilizar esse plugin, você vai precisar de algumas outras coisas. A primeira delas vai ser o Rhino, tá? O que é o programa onde o algoritmo foi feito, na verdade, mais especificamente dentro do Grasshopper, que é um programa ali que funciona em paralelo com o Rhino, tá? Mas ele vem embutido no Rhino, então é só você baixar o Rhino e você vai ter acesso a ele. O legal do Rhino é que ele te dá 90 dias de acesso para você testar, tá? Para você aprender, ver se é para você. Então, só vir aqui no site, vou deixar na descrição, baixa o Rhino e instala. A outra coisa vai ser o nosso algoritmo, ele está aqui nessa página do GitHub, vou deixar o link na descrição, mas eu provavelmente também vou botar ele em outra página que é a Food for Rhino, que é específica para algoritmos e plugins do Grasshopper. Tá? Então você vai vir aqui e vai baixar o noplanered.ra e esses dois exemplos aqui também são legais de você ter, o Pencil Holder Example e o Rectangular Vase Example. Tá? São duas coisas que eu fiz aqui para poder mostrar como é que funciona tudo, ficar mais fácil das pessoas entenderem. E eu vou mostrar eles aqui agora como é que funciona tudo isso. Tá? Além disso, a gente vai precisar de alguns plugins, então a gente vai precisar do Pufferfish, do Wombat, do Lunchbox, do Silkworm, do Bifocals é opcional,
tá? Então vocês podem baixar eles aqui também clicando nesse link, que eu vou deixar também na descrição, tá? E todos esses aqui, ó, para mostrar para vocês, vocês vão ter que botar em algumas partes. Então, o NoPlanners, né, os arquivos NoPlanners, você vai baixar eles, que é um .rar, um arquivo compactado, você vai jogar na pasta User Object, tá? Então, aqui mostra, por exemplo, você vai botar seu arquivo aqui nessa pastinha aqui, eu vou deixar o caminho também na descrição. Você vai jogar descompactado, tá? Soltos todos os componentes aqui. E os plugins que você baixar do outro site, tá? Você vai botar nessa outra pasta aqui, ó, que são o Pufferfish, o Lunchbox, o Bifocus, o Silkworm. Você vai botar nessa pasta aqui, que é a pasta de plugins, tá? Porque o plugin, o algoritmo que eu fiz, ele não é um plugin de fato, são alguns componentes de usuário, porque um plugin é um pouco mais difícil você fazer, tem que compilar e tal. Eu não sou programador, novamente, eu não entendo muito dessa área, então essa foi a forma mais fácil que eu fiz de simplificar para vocês e terem acesso a isso, tá? Então, tudo que eu falar para vocês baixarem de plugin, vocês baixem e coloquem nessa pastinha aqui, tá bom? Depois eu vou mostrar no Grasshopper também como é que vocês podem ter acesso a essas pastas aqui mais facilmente. Então vamos lá pro programa ver como é que tudo isso aqui funciona. Eu vou fazer um convite para você. No dia 21, 23 e 24 a gente vai ter a Masterclass, a nova impressão 3D. Eu e o Oswaldo Salzano da 3D Print Academy vamos falar um pouquinho sobre impressão 3D no Brasil, como você pode criar, imprimir e comercializar as suas peças em 3D. Então vale a pena se inscrever, não perde, porque é 100% gratuito aqui no YouTube. Clica aqui no link da descrição e garanta a sua vaga. Bom, essa aqui é a interface do Rhino. Eu não vou entrar no mérito disso, de ensinar para vocês o Rhino, ensinar para vocês o Grasshopper, porque a gente já fez até live sobre isso aqui e é uma coisa mais complicada para eu ensinar isso aqui no vídeo rápido, tá? Mas para vocês acionarem o Grasshopper, vocês vão apertar aqui. Não vai aparecer para mim, porque eu já estou com ele aberto aqui no lado, tá? Então ele vai ficar assim divididinho para vocês aí. E aí, como é que funciona o Grasshopper? A gente tem aqui a nossa definição, né, o nosso algoritmo, e aqui na esquerda aparece o preview do que a gente está fazendo, tá bom? Então, olha, pessoal, aqui na direita vocês vão ver, ó, vai aparecer uma abinha para vocês no Grasshopper de vocês aí, ó, que são vários plugins que eu tenho, e o NoPlanners vai estar aqui, ó, tá? Quando vocês jogarem lá na pasta. E aí vocês vão ver que aqui está dividido em algumas seções. Então, por exemplo, antes a gente não tinha isso, a gente não tinha esses componentes separados, agora a gente tem, o que facilita demais pra gente, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando começar a trabalhar com esse plugin, vai ser pegar esse componente aqui, que na verdade são alguns componentes juntos, e vai clicar com o botão direito nele e vai dar Explode Cluster. Quando vocês fizerem isso, olha, ele já vai abrir para você um painelzinho de configuração da sua impressora, tá? Vai posicionar a mesa dela aqui e você pode ajustar as coisas aqui, ó, onde vai ser a sua impressão, o tamanho da mesa da sua impressora, tá? Então tem bastante coisa legal aqui, além de todas as partes de configuração de bico, tudo mais, tá? E a gente tem também aqui alguns outros componentes. Esse aqui são para fazer a tradução dessas configurações aqui que a gente está fazendo para o Silkworm, que é um plugin que faz basicamente a decodificação dos caminhos que a gente vai criar para o G-Code, tá? Então, o que o nosso plugin NoPlanners está fazendo? A gente criou algumas ferramentas para facilitar esse fatiamento, essa criação de caminhos para vocês, tá bom? Aqui embaixo, então, eu vou passar componente por componente. A gente tem, então, o painel, tá? Que é esse aqui. Ele solto é esse aqui, tá? E você pode também, da mesma forma, explodir ele aqui. Então, explode, você vai ver que eles aparecem para vocês aqui, tá? Então, componente painel é esse aqui. Deixa eu deletar os outros aqui. A gente tem o componente da mesa, que é para criar a mesa, então você tem que entrar com algumas informações aqui. Provavelmente quando vocês baixarem isso, eu já vou ter botado algumas descrições aqui para vocês, mas dá para entender, então, bed size e tal. Infelizmente está tudo em inglês, porque a ideia é que isso também vá para fora do Brasil, então eu preferi botar tudo em inglês, mas acho que é uma coisa que vocês já estão acostumados a trabalhar com impressão 3D, tá? Então, aquele componente que tem tudo, o painel e a mesa, tá? Nessa primeira parte de Print Settings. Na segunda parte, a gente tem os módulos de geração de geometria. Então, um módulo de deformação horizontal, um módulo de deformação vertical e um módulo de deformação, de criação, o módulo de geração de geometrias repetidas e rotacionando. Eu vou mostrar para vocês já lá num exemplo, tá bom? A gente também tem aqui os módulos de fatiamento planar,
tá? Porque a gente pode combinar essas duas formas de fatiamento. Na parte também temos aqui o modo de geração de paredes, tá? Então a gente consegue gerar paredes a partir de superfícies. Temos o modo de fatiamento não planar. Temos aqui o gerador de enfio, ou seja, você entra com uma superfície, ele vai gerar para você um enfio. E algumas outras coisas aqui, por exemplo, o alternador de curvas, que eu vou mostrar para vocês o que faz isso. Mas basicamente ele vai alternar a ordem das curvas para impressão. Então se você quer imprimir uma parede, mais um enfio, né, fazendo isso alternadamente, você utiliza isso aqui. E a gente tem aqui também o gerador de caminhos para G-Code. Então eu vou entrar com as minhas curvas aqui, tá? Vou informar algumas coisas para ele, ele vai traduzir isso aqui em comandos para o Silkworm, que é o plugin que vai fazer o transcode para o G-Code, tá? A gente tem aqui também algumas configurações. Tá com um errinho aqui, mas eu vou ajeitar isso aqui. Eu não sei porque tá, na verdade, mas vamos lá. Vocês vão ver certinho aqui, mas já. Então, aqui tem as conversões das... foi exatamente o que eu peguei aqui antes, tá? Que é a questão do painel, tá? As configurações do painel com o tradutor do Silkworm. Então, esse aqui, ó, é o tradutor para o Silkworm, ele só não está aparecendo os nomes aqui por algum motivo. Bom, e aí a gente espeta depois ele aqui no nossa engine aqui, tá? E aí, por fim, a gente tem o visualizador de G-Code, onde a gente consegue ver como é que estão as camadas e a parte de exportação, tá? Então, esses aqui são os componentes que a gente tem por enquanto, pode ser que a gente adicione mais depois. Então, agora vamos dar uma olhada num exemplo aqui, como é que funciona na prática, tá? Bom, esse aqui é o resultado que a gente vai chegar no final, tá? Então você vai conseguir ver no final aqui como é que vai ser impresso o seu 3D, né? Tá? Então, isso é bem legal. Você vai ter muita coisa para poder ajustar aqui e fazer. Então eu vou lá desde o começo só mostrando coisa por coisa para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a mecânica disso. Eu vou desabilitar aqui a pré-visualização, até para a gente poder mexer em algumas coisas e ficar mais legal e interativo para vocês. Tá? Então vou desabilitar aqui. Então vamos lá. Eu começo aqui, pessoal. Primeiro eu botei aqui as configurações, tá, da minha impressora, da extrusão, enfim, o que for. Só dar uma lida. Felizmente está em inglês, não vai ter muito jeito, porque eu quero que isso aqui vá para fora também do Brasil. Então eu deixei em inglês porque é mais fácil, mas eu acho que a maioria das pessoas está acostumada a trabalhar com inglês quando é impressão 3D. Tá? Então a gente começa com um círculo aqui, utilizando aquele ponto de referência que eu peguei lá da nossa mesa. Depois eu faço aquela deformação vertical, tá? O nosso componente de deformação vertical, e aqui eu posso diminuir e aumentar a deformação da curva, tá? Então isso aqui é bem legal. Posso aumentar e diminuir a questão da amplitude. Então tem várias coisas bacanas aqui que a gente pode fazer, tá? Então é bem legal esse comando aqui, ó, e vocês vão poder deformar umas geometrias de vocês que vocês quiserem, tá? Então com isso aqui eu crio depois o meu loft, tá? Então eu pego esse perfil que eu criei, transformo numa superfície e dou para ele um volume, tá? Que é isso que esse componente faz. Esse componente é bem pesado. Sempre que forem trabalhar com esse algoritmo, trabalhem com menos divisões, principalmente alturas de camada, tá? Aqui eu estou trabalhando com altura de camada 2, mas depois a gente pode reduzir isso. Então testa, faz todo o teste que você tiver que fazer. Depois sim você aumenta o número de divisões de camada, senão vai ficar bem pesado, tá? Depois a gente seleciona aqui qual é a superfície de cima e qual é a superfície de baixo. Para que a gente faz isso, pessoal? Para a gente vir aqui, ó, nesse componente também do nosso algoritmo, para criar as divisões das camadas, para a gente fazer a segmentação não planar. Então olha aqui, agora a gente tem aqui, ó, todas as camadas divididinhas, bonitinhas. Vamos até fazer um bake aqui para a gente ver isso. Ó, então eu tenho aqui as minhas camadas, ó, uma por uma, separadinha, tá? E elas funcionam de forma gradual. Então você sai de uma coisa planar aqui embaixo e vai para uma coisa não planar aqui em cima. Então, desse jeito que foi feito aqui, você consegue ter essa graduação, tá? Então, esse aqui é o nosso gerador de camadas não planares. Não quer deletar de jeito nenhum.
dá Ctrl Z e vai. Tá? Agora vamos aqui para esse outro processo aqui, que é a geração de paredes. Tá? Então aqui eu pego as superfícies, as camadas que eu gerei e faço paredes para elas. Tá? Então aqui estou com 2 camadas. Então você pode botar camada para dentro, camada para fora, tá? Aumentar o número de camadas, eu estou com 2, pode para 3, né? Eu posso virar a superfície para o lado de fora. Então você tem uma liberdade bacana aqui para você construir suas camadas. Tá? Então eu vou deixar com 2 aqui. Também não aconselho vocês aumentarem muito isso aqui, senão vai ficar pesado. Tá? E aqui você pode mudar o tipo do offset também, porque às vezes dá uma travada e o offset que está fazendo aqui não é o mais adequado. Então você pode mudar do 1 para o 2 aqui, 0 para o 1, para ver qual que fica melhor, qual que processa mais rápido. Tá? Então aqui embaixo, 296, isso é o tempo que está demorando para processar. O algoritmo 0 está pior do que o 1, então deixa no 1. Tá? Vou mudar a direção da minha camada para dentro. Uma coisa que é legal também aqui, pessoal, notar é que todos esses componentes que eu fiz aqui, eles, na verdade, são outros componentes do próprio Grasshopper e desses plugins que você baixou. Então, se você clicar 2 vezes aqui, dentro de um componente, você vai ver que eles, na verdade, são outros componentes. Então, se você tiver algum problema e não sabe o que está acontecendo e tal, abre esses componentes, vê, às vezes, onde está dando errado aqui, o que está acontecendo, que você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Se você souber um pouquinho de Grasshopper, você vai poder editar também, tá? Então, saiba disso também. Então, a gente seguindo aqui o processo, deixa eu tirar a visualização. A gente seguindo o nosso processo aqui, a gente vai fazer agora o nosso enfill. O que o enfill faz? A gente pega camada por camada dessa que saiu daqui, camadinha por camada dessa aqui, e a gente espeta aqui no nosso enfill, a gente diz a densidade, a gente pode rotacionar também o enfill aqui, que é bem legal, olha aqui. A gente consegue rotacionar ele, isso é muito bacana, tá? E aí a gente gera o nosso enfill aqui, e esse enfill tem um gráfico aqui dentro desse componente que ele determina que aqui na parte, né, nas extremidades, embaixo e em cima, é mais denso do que no meio. Como a gente geralmente faz na impressão 3D. Você pode vir aqui e tentar editar isso aqui também, não é uma coisa simples, mas se você quiser testar, pode tentar. Tá? Então, aqui é isso. Depois a gente parte aqui para interpolação de curvas. Tá? Então, a gente tem esse componente aqui, que é o componente AltCurves, né? Alternate Curves Order, que seria para você, por exemplo, imprimir 2 paredes e imprimir depois o preenchimento, como a impressora geralmente faz. Ela imprime a parte de fora e depois a parte de dentro. Então aqui é exatamente isso. A gente pega as curvas que vieram do nosso enfill e as curvas que vieram do nosso preenchimento, da nossa parede, e junta num componente só, alternando essa ordem, para que depois a gente coloque isso mais à frente ali e esteja na ordem certa. Tá? Aqui em cima, o que eu fiz? Eu peguei um dos componentes que a gente tem aqui no nosso algoritmo, que é o componente de repetição vertical e deformação. E aí eu botei uma curva que eu tinha lá do começo, a curva top aqui, a curva top que a gente fez lá daquela deformação lá do comecinho, e botei nesse negócio aqui. E aí o que a gente pode fazer com isso? A gente pode repetir ela e rotacionar. Então eu posso fazer algumas formas bem interessantes aqui. E isso aqui funciona também com superfícies. Ele vai transformar depois em curvas, mas ele também funciona com superfície. Aqui você pode mudar o ângulo de repetição, você pode mudar o espaçamento, você pode adicionar paredes aqui também. Tá com 1, posso botar 2, 3, tá? E por aí vai. Então vocês vejam como é que esses módulos eles funcionam em conjunto. Você pode puxar uma coisa para outra e por aí vai, tá? Então tem algumas opções aqui bacanas também. A gente vai pegar aqui agora tudo isso aqui e vai juntar nesse componente. Esse aqui é o componente que eu tinha mostrado para vocês antes, que é aquele componente que vai traduzir as informações do nosso plugin, do nosso algoritmo, para o Silkworm, que é o plugin que vai depois fazer tudo virar G-Code. Tá? Então, isso aqui vocês não precisam mexer, mas é importante que esteja, senão não vai funcionar. Tá? Esse aqui é mais um componente do nosso algoritmo, que ele faz a união das curvas e transforma tudo em movimentos do Silkworm. Então aqui você precisa ligar algumas informações que vêm do nosso tradutor aqui do Silkworm, tá? Como flow, velocidade, delimitadores, que vem lá do nosso painel.
Então você liga isso aqui, tá? Os nomes estão bem parecidos, então você vai conseguir confirmar aqui. E aqui ele vai juntar tudo na ordem que você colocar. Então primeiro eu quero imprimir o que vem daqui, que vai ser o preenchimento, tá? E depois eu quero imprimir essas paredes aqui que eu fiz em cima, que vem aqui de cima, tá bom? Então essa é a ordem que a gente está fazendo aqui agora. E aqui, ó, a gente tem uma questão de precisão de ângulo, tá? Então olha aqui, ó, eu estou botando 55, mas a gente pode aumentar, tá? Quanto mais preciso, porém mais pesado também. Eu tenho tido um resultado bacana com 1, 2 graus de precisão, mas vocês testem aí, tá? Por sua conta e risco. Quando for fazer isso, salva antes, porque essa é uma parte pesada também e meio perigosa, tá bom? Então daqui a gente sai com o chamado Silkworm Movement, que a gente vai espetar, então, na parte do visualizador de G-Code, tá? Que aí aqui, como o nome diz, a gente vai conseguir visualizar o que a gente vai imprimir, tá? Então aqui é bem legal que a gente tem esses sliders aqui e você consegue, ó, ver exatamente como é que vai ser impresso. Se você for bem devagarzinho aqui, ó, segura o Ctrl às vezes que ele vai mais devagar ainda, ó. Você vai imprimir primeiro, ó, a parede de fora, o preenchimento e a parede de dentro, tá? Você pode tentar mudar essa ordem também e tal, e ele segue assim, tá? Preenchimento, parede, preenchimento e por fim aquela parte lá de cima. Então, bem legal. E aí vocês percebem aqui que tem um pontinho azul. Isso aqui são as nossas costuras, tá? E essas linhas mais fininhas são os nossos travels, os nossos deslocamentos. Você pode visualizar também a espessura da sua linha, mas fica bem ruinzinho de ver, mas às vezes vale a pena, tá? E você tem também os travels aqui, os deslocamentos que você pode habilitar ou desabilitar, clicando 2 vezes. Por fim, a gente chega aqui na parte de compilação do nosso G-Code, tá? Onde a gente bota o nosso G-Code inicial e aqui sempre tem que ter o comando M83 para que a extrusora fique no modo absoluto, senão não vai funcionar. Aí a gente espeta aqui o G-Code que veio do nosso G-Code Visualizer, a gente bota aqui, ó, o Print G-Code, temos o Start G-Code e temos o Final G-Code aqui embaixo, tá bom? Sigam o exemplo desse arquivo aqui que vocês provavelmente vão ficar bem. Aqui a gente precisa dar o nome do nosso arquivo, sempre colocando G-Code, .G-Code no final. E aqui a gente vai clicar, ó, no File Path, com o botão direito, colocar Set a Directory. Você vai escolher a pasta onde seu arquivo vai ser exportado. Pessoal, infelizmente, nesse momento, a gente não consegue controlar a ventoinha, tá? Então, você vai ter que botar manualmente a ventoinha na sua impressora. Durante a sua impressão. Passou o primeiro, segundo layer, bota a ventoinha lá, dependendo do material que você for imprimir, 100%, 70%, o desligado, se for um ABS, por exemplo, mas você vai ter que fazer isso lá manualmente, porque a gente não consegue ainda colocar isso aqui no nosso G-Code, tá? Mas a ideia é que com a evolução disso aqui a gente consiga. Então, infelizmente a gente está nesse momento ainda. Por fim, aqui é o nosso G-Code final, vocês podem conferir ele todo aqui, ele junta tudo que a gente fez aqui até agora, e a gente pode exportar clicando nesse botãozinho, ele vai exatamente para onde a gente mandou aqui, com o nome que a gente mandou. E esse é o nosso algoritmo. Vou mostrar para vocês algumas impressões que a gente fez utilizando ele. Antes disso, eu também tenho que avisar para vocês que a gente consegue, claro, importar outras geometrias que você botou de outros programas e tentar passar por esse algoritmo também. Eu quero depois trazer um exemplo fazendo isso, mas basicamente funciona da mesma forma, você só precisaria ver se as suas superfícies estão adequadas, se você não vai ter nenhum problema com as suas normais. São coisas mais técnicas, mas é possível. E, novamente, convido vocês a participar do grupo que a gente fez no Telegram para poder discutir sobre esse algoritmo, sobre impressão 3D não planar. Convido vocês a colaborarem lá também. E deixe suas dúvidas aqui também nos comentários do canal, tá bom? Vamos lá ver então essas impressões. As impressões funcionaram muito bem desde o começo, mas eu tive alguns problemas com a questão do fluxo. Mas agora vai ser um pouco mais fácil, porque a gente tem todos esses sliders para poder modificar a retração, todas essas coisas estão no meu algoritmo resumidas, eles estão traduzidas do que estava no Silkworm. Então a gente consegue ter uma facilidade maior para poder mexer nisso, tá? Então essa foi a ideia aqui, trazer algumas ferramentas para que você consiga fazer isso mais facilmente. Então, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, participa do nosso grupo, deixe seu comentário aqui, vai ser muito importante para a gente ter o seu feedback e evoluir isso junto.
tá? Essa é uma ideia aqui colaborativa, a ideia não é ganhar dinheiro com isso, enfim, a ideia é fazer com que a gente consiga trazer essa tecnologia para o Brasil, e eu trouxe essa ferramenta para que a gente consiga fazer isso de uma forma um pouco mais fácil. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui comigo até o final desse vídeo, é um tema super específico, bem avançado, e eu fico muito feliz que tenha pessoas como você que estão interessadas nisso também. Muito obrigado a todos, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like, porque isso ajuda a gente demais a continuar trazendo esses conteúdos que dão muito trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.